Oi, pessoal. Durante a semana, né, performance da semana, S&P 500, né? A Oracle, que semana passada foi 25,5%, essa semana foi, ó, 5,6%, né? Foi só para vocês verem como notícias de acordos e projetos mexem no mercado. Você sobe 25% numa semana e 5% na outra, tá vendo? Então, assim, quando sai o boom, pegou, depois mas se manteve em alta durante a semana, né? Então, a gente tá aí, tá? Então, reflete um pouco aí do que aconteceu na semana que a gente analisou as notícias, né? A gente tem um cenário meio destruído aqui, meio urso do meu lado direito aqui, ó. Mas o meu lado esquerdo, que é a área de tecnologia, né? Em geral, e finanças, bem positivo. Então, ficou aquele otimismo negativo, né? Na Nasdaq, a gente vai ter a maioria aí, claro, mais verde, né? Só a Nvidia aqui, uma baixa bem pouquinho aí, que ainda deve ser fuga para Oracle, né? Deve ser fuga lá para Oracle ainda, tá? Eu queria achar a Oracle aqui, que lá eu sei onde tá. O daqui eu não sei onde é que tá. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui, viu, pessoal? Software. Software para estar aqui. Poxa, não tá. Ah, mas a gente já viu lá o órgão, né? Tá? Então, em sua maioria, verde, impulsionado pelos lançamentos e pela redução da inflação. A galera migrou para tecnologia, certo? No mundo, é isso aí, ó. China tá ali, ó. A China está aqui, né? Mais verde do que vermelho, tá? Então, fechou em alta o mercado chinês aí, ó. O Japão também foi bem positivo, tá? Os mercados. Aqui tem muita tecnologia. Japão e China é muita tecnologia dentro, né? Tá? Então tá aí. Europa, como a gente viu semana passada, e vai continuar assim, é esse misto de. A gente sente que tá mais urso do que touro ali, tá? Esse misto aí vai continuar, né? Alguns países que são mais isolados ainda se mantêm, mas são países meio assim, que não tem um peso na economia mundial, né? A gente vai olhar Reino Unido, né? Reino Unido ali vai mexer ali com Escócia, é, Escócia, Irlanda e Inglaterra, né? Então são três países que estão ali negociando, né? Então tem HSBC lá no meio. Então são empresas que podem mexer em alguma coisa no mundo, mas os países menores aí, Espanha, França, não vai afetar, né? Afeta em outros aspectos, né? Questões políticas, aí afeta muito, né? Certo? Nosso Brasilzinho aí, ó, fechou a semana bem positivo, recordes, dois dias de recorde na Bolsa Brasileira, na nossa semana, né? Tá? Foi bem legal, tá? O que a gente precisa ver aqui agora? A gente precisa ir para Forex. Como é que terminaram as moedas mundiais aí? Vamos ver aqui como é que terminaram as moedas na semana. Na semana. Eita, as moedas bem queda em comparação ao dólar, né? Em comparação ao dólar, todo mundo caindo aí um pouco, tá? Destaque aqui para ouro aí, ó. Ouro é uma bomba, gente. Se vocês olharem no gráfico lá e vocês puderem comprar num suporte mais próximo ali que ele bateu, eu acho difícil ele dar uma recuada assim, entendeu? Eu acho que ele vai só, bate uma máxima, dá aquela voltada até um suporte anterior, dois ou três suportes, e ele vai se embora. Mas, em geral, as moedas operaram em baixa no mundo aí, né? Talvez pelas notícias mais políticas, né? Então, a moeda fiduciária vai sofrer com isso aí, tá certo? E no mundo cripto?
Vamos ver o que aconteceu na semana. Bitcoin com queda de 1, Ethereum foi a 3,7, Solana 2,6, XRP 1,8. Eita, cadê a ADA? ADA, tá lá 3,15 de queda. Ixi. XML também, a VAX quase 3% de queda. Todo mundo fazendo uma recuada. Por quê? Porque o povo migrou para as bolsas de valores. As bolsas de valores tiveram alta porque os investidores vão saindo daqui, né? Quando acontecer uma notícia ruim na política, na economia, vai todo mundo fugir para cá. E assim o mundo fica nesse ioiô de especulação. Não é legal? Vamos observar aqui o nosso... Eita, gente, eu saí do meu login. Por que essa... Aí, pessoal, uma visão mais fechadinha aqui que aconteceu, né? Olha lá, as moedazinhas em relação ao dólar sendo valorizadas. Lá naquele outro que eu mostrei lá, ele tinha outros pares, tá? Aqui é só pares em relação ao dólar. Então, no geral, estão subindo. Isso é bom para o Trump, certo? Uma moeda de mais fácil comercialização, que não seja cara, que todo mundo possa adquirir. Então, assim, para o Trump é bom, tá certo? DXY fechou aí hoje, ó, 0,30. E a gente tem minério de ferro em alta, ouro em alta, platina, prata, cobre, todo mundo em alta, alegre, feliz. Dá o petróleo aí em baixa, ó. Por quê? Lembra das notícias que a gente viu lá? Falando sobre as questões geopolíticas, ó, afetando o petróleo, certo? Interessante, né? Como é que as coisas são pragmáticas, né? Pragmático, certo? Então, dólar desvalorizando, as moedas valorizando aí cerca de 0,20 no geral, assim, 0,20. A gente tem uns minérios em geral em alta, inclusive o minério de ferro ficou ali como segundo mais alto, né? O primeiro foi a prata. E o petróleo caindo aí 1,4, 1,1, certinho. Vamos para o Bitcoin. Vamos ver como é que estão os gráficos aí dessas criptomoedas. Olha aí, ó. O que aconteceu no Bitcoin? Em nossa análise mais ampla e bem aberta, nós sabemos que o Bitcoin nunca irá reverter. Ele é um canal de alta gigante e eterno. Tá? Ele pode sofrer com notícias ou crises econômicas de países, como qualquer outra bolsa, como qualquer outra moeda fiduciária, mas ele tem o potencial de crescimento, né, por causa das suas características de descentralização, de limite, né, de produção, né, oferta e demanda. Então, o Bitcoin é a moeda aí de reserva, ou vai se tornar, está se tornando, né, a moeda de reserva. Em nossa análise, nós projetamos aí uma possível caminhada do Bitcoin, né? Semana passada, nós vimos que ele tinha acabado de entrar dentro dessa acumulação. Nós desistimos da nossa análise anterior de ombro, cabeça, ombro. Entramos nessa análise de acumulação, enxergando aqui, né? Que ele teve o respeito daqueles dois padrões que a gente já tinha postado e conversado sobre, né? Topo duplo, chegou no alvo, bandeira de alta ou bandeira de baixa, chegou no alvo, e aí ele despontou, né, fazendo pequenas acumulações. A gente pode até destacar aqui, ó, é, uma pequena acumulação aqui, certo? Uma pequena acumulação aqui,
ele foi embora. Outra pequena acumulação aqui, certo? Outra pequena acumulação aqui e ele foi embora, né? Até que ele fez esta grande acumulação, que pegou aí de 9 de maio até 8 de julho. 2 meses de acumulação aí, ó, para ele dar um tiro para o próximo alvo, né? Então ele saiu ali de 100 mil, foi para 119, tá? Então 19 mil de valorização. Deu uma recuada que foi exatamente aí no topo, ó, da lateralização anterior, certo? E confirmou esta nova área de lateralização ou acumulação. Nós tínhamos falado aí que ele já tinha alcançado aí os 50%, tá aqui marcadinho, né? Vou botar de uma outra cor aqui. Ixi, fica muito... Vai ficar amarelo, né? Amarelo aqui, ó, tinha encontrado essa região aqui, 50%, e ó, ele recusou, né? Segunda, terça, quarta, sexta, quinta, 3, 5, aqui. Ele tinha recusado já, né? Quarta, quinta e sexta da semana passada, ele já tinha recusado 50%, certo? Já tinha recusado aqui os 50%, aqui 50%. Tinha recusado aqui os 50%. Tá ali, ó. Certo? Deixar assim. Ele tinha recusado 50%, tinha batido e recusado, a gente tinha visto isso na sexta-feira passada, e a gente tinha essa expectativa de que talvez isso aqui fosse um teste para ele buscar o topo. Só que aí aconteceram as notícias de mercado, né? E segurar o Bitcoin. E, na verdade, se você parar para observar direitinho, era o caminho que ele ia tomar, certo? Olha lá, ele bateu, tomou fôlego, rompeu, fez o martelo, abriu e o candle aqui, ó, que é o diário, né, o anterior, dia de ontem aí, ó, ele voltou por causa das notícias que aconteceram quinta e sexta aí, exatamente, ontem e hoje, né? Mas se não fosse por causa disso, talvez seria essa projeção para cima. Como é que seria? Olha lá, ele teria rompido legal, estaria já na metade do caminho ali, ó. Tá? Então, as notícias seguraram o Bitcoin. Estamos no meio da lateralização. Se você deseja comprar Bitcoin, é a hora, é a recomendação, tá? Do jeito que nós estamos, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, é bem provável que a gente tenha esse novo processo aqui, tá? Esse novo processo aí. Ups. Deixa eu fazer uma projeção fantasiosa aqui. Uma especulação fantasiosa. Tá? O que pode acontecer? Ó, vai bater lá em cima. Entendeu? Tá? Eu não vou nem deixar aqui. Deixa isso fora, porque a projeção ali não advém da realidade das projeções. Mas essa é a realidade do Bitcoin. Tá certo? Estamos aí na projeção. Belezinha?